Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. De noções elementares de Espiritismo, do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec, vamos falar hoje sobre contradições. As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos não podem causar admiração, senão àqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da natureza mesma dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Quando os espíritos na espiritualidade se descobrem com a mesma sabedoria que tinham aqui na Terra, porque quando se volta à pátria espiritual, somos os mesmos que quando caminhávamos na presente existência, não é? Não sabemos mais e também não sabemos menos. Voltamos para a pátria espiritual com o conhecimento adquirido na existência presente. Sobre o grande número de pontos, eles, os espíritos, não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que não se despojaram. Outros forjam sistemas seus sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente que, de certa forma, nem sempre estejam de acordo. Eles têm alguns têm uma maneira de expressarem os seus conhecimentos de uma forma pessoal, colocando aquilo que eles pensam e não realmente o que é o mundo espiritual, como é de verdade o mundo espiritual, porque eles não têm esse conhecimento. A superioridade destes espíritos não passa de almas que têm o conhecimento dos encarnados daqueles que estavam na Terra. Não se descortinou para eles na espiritualidade nada de especial em matéria de conhecimento. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os espíritos superiores nunca se contradizem. Então, se os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, eles são movidos por um sentimento pessoal de agradarem ao médium ou agradarem os assistentes que estão perto deste médium com situações diferentes sobre um mesmo assunto. Os espíritos superiores nunca mudam a sua maneira de ver ou pensar. Eles já adquiriram a forma e o entendimento dentro das palavras e não necessitam mudá-las. Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso às suas palavras. Disso, com segurança, se pode inferir que duas comunicações radicalmente contraditórias, no fundo, trazem o mesmo nome respeitável. Se isto acontecer, uma delas é necessariamente inverídica. E é uma realidade. Se temos duas comunicações sobre um mesmo assunto, com conteúdos diferentes, ao analisarmos os conteúdos, não é, com parcimônia, com cuidado, vamos observar que uma dessas comunicações ela não é
verdadeira. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso, da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos, porque para eles não há nada a esconder. As suas comunicações, as suas palavras, aquilo que eles querem que nós saibamos, eles não têm nenhum sentimento contraditório em que nós venhamos a aprofundar a questão para saber se aquilo é real ou não. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Quando um mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isentos de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contradito pela maioria. Se uma comunicação emana de uma só fonte e é contradito pela maioria de médiums, é porque esta comunicação não é verdadeira, ela não é real. E assim, entendemos um pouco mais sobre contradições em comunicações. Voltaremos com novidades no nosso canal. Compartilhem, inscrevam-se, toquem no sininho para receberem as novidades. Muito obrigado a todos.